5 mil. Queremos que a FEBEM vai pra puta que pariu. Não sei se eu vou aguentar ficar 2 meses, não. O máximo que eu vou ficar lá é só até engordar um pouco. Isso aí fora. Esse tempinho que eu fiquei, eu já tô revoltado. Imagina daqui 2 meses, como que eu não vou sair pra fora? 2 meses, imagina como que eu não vou sair. Saiu capeta, mano. Saiu roubando todo mundo. Usando droga pra caramba pra esquecer as revoltas. Ao assistir cenas como esta, a reação da sociedade diante desses menores que roubam, matam a mão armada e estupram é de medo e incômodo, já que estão em risco sua propriedade, segurança e bem-estar, levando-a, portanto, a clamar por aparato policial e repressão ao marginal. Essas medidas exigidas, por sua vez, atacam os efeitos e não as causas do problema em questão. São as mesmas, entretanto, que são tomadas pelo Estado, que cultiva, assim, com seu descaso e a inoperância quanto à verdadeira posição que deveria tomar um número crescente de miseráveis no país. Um dos mais significativos livros da literatura brasileira, O Romance Capitães da Areia, de Jorge Amado, publicado em 1937, mostra, por referência da região do sul da Bahia, um quadro ainda presente no atual Brasil de 2013, o drama da infância infratora e abandonada, bem como conflitos e injustiças sociais ligados aos desequilíbrios econômicos. Na raiz desses problemas, encontramos a violência da desigualdade social decorrente da injusta repartição das tarefas e dos privilégios proporcionados por esse mundo capitalista, que, de acordo com o livro De Pernas pro Ar, de Eduardo Galeano, é controlado pelos que glorificam e dignificam a arte de enganar, roubar, extorquir, aterrorizar e dominar todo o resto a que julgam serem menos aptos, justificando seus ilícitos com a adoção da teoria do direito natural, onde toda consequência é culpa da natureza, que recompensa os mais aptos e castiga os inúteis, que, no caso, são os pobres fracos. Vendo o sucesso dos donos do poder, os menores seguem seu modelo, mas, nessa realidade, são punidos os que tentam copiá-los ou os excluídos do sistema, que almejam ter o que não podem. Só são dignos de impunidade e de orgulho os que matam mais vida em menos tempo e os que ganham mais dinheiro com menos trabalho. Como se não bastasse, há também na sociedade atual a supervalorização do ter em relação ao ser, que transforma bens materiais em verdadeiras necessidades, enquanto que os que não possuem condições para pagar por eles, e até mesmo aqueles que são destituídos dos direitos básicos da humanidade, precisam achar uma maneira de obtê-los a qualquer custo. Caso contrário, são marginalizados e vítimas de enorme preconceito. Nessa situação, portanto, o roubo é visto como solução. A consequência dessa valorização, portanto, recai na sociedade pregadora dessa filosofia, uma vez que é assaltada a minoria de população com quem se concentram os recursos financeiros do país, que, naturalmente, são os que usufruem do capitalismo e enriquecem dessa necessidade despertada no ter. A medida que é muito discutida na atualidade é a redução da maioridade penal, que gerou polêmica entre as autoridades da área, repercutindo em toda a população. Os que são a favor da medida e a enxergam como possível solução para a diminuição do menor infrator partem basicamente do argumento de que os adolescentes infratores cometem crimes porque não são suficientemente punidos, mas sim protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é considerado tolerante demais com as delinquências e, portanto, inoperante para cumprir sua função de intimidar os jovens que pensam em transgredir a lei. Além disso, supõe-se que o número de crianças e adolescentes infratores esteja aumentando vertiginosamente, e que essa tendência só poderá ser revertida com a adoção de medidas repressivas. No polo contrário, é dito que o menor não tem discernimento para saber o que fez, e que a sociedade percebe que as medidas tomadas não estão levando a lugar algum, e por isso aposta em alternativas. Isso explica o porquê de 93% dos paulistanos apoiarem a causa. Se nós não temos competência para termos um bom sistema carcerário para adultos, será que nós vamos ter competência para termos um sistema carcerário para adolescentes? A gente aponta esses meninos e meninas como monstros, no entanto, se são, fomos nós que criamos esses monstros. A Fundação Casa não está resolvendo o problema. Eu arriscaria que 80% dos maiores que cometem crimes
passaram pela Fundação Casa. Fora isso, reduzir a maioridade penal não fará com que os criminosos parem de contratar os menores para cometer crimes. Só reduzirá a idade desses infratores ainda mais. Daqui a pouco, seguindo a lógica do governo, a maioridade penal será 12, 10 ou 8 anos. Aí eu cheguei lá, o cara me ofereceu se eu queria trabalhar, se eu queria ganhar dinheiro. Aí eu falei que eu queria. Aí quando meu irmão chegou na biqueira, ele chegou me batendo já. Aí o cara falou assim, não vai bater nele não, ele tá trabalhando aí. Uma das principais medidas tomadas pelo governo foi a fundação da FEBEM, a atual Fundação Casa, que teria como maior objetivo reabilitar jovens infratores, para que pudessem, após o tempo passado nessas instalações, serem reintegrados na sociedade sem maiores problemas. Mas, infelizmente, em muitas unidades, esse trabalho não vem sendo apropriadamente efetuado. Muitas das unidades estão superlotadas, e isso dificulta o atendimento individual que esses jovens necessitam. Dados obtidos pelo Estado, por meio da Lei de Acesso à Informação, mostram que, em dezembro de 2012, 3 a cada 4 unidades da Fundação Casa abrigavam mais adolescentes do que sua capacidade original. Outros problemas, como a falta de uma infraestrutura adequada, afetam diretamente na eficiência dessa instituição, como 21% das unidades não contam com refeitórios e 32% não têm enfermaria. Além disso, a dificuldade de lidar com esse tipo de detentos e a falta de conhecimento da sociedade sobre o assunto leva o governo a tomar medidas imediatistas, para que, retirando-os das ruas, a população se sinta talvez um pouco mais confortável e despreocupada. Essa raiva que habita muitos de nós, por conta de atos cometidos por menores, nos leva a crer que repreender seria a solução perfeita. Poucos são aqueles capazes de entender, ou de pelo menos que busquem entender o que os levou a tal ponto em que cometer um assalto é parte da rotina. Ao mesmo tempo em que dados sobre o aumento de jovens detentos aparecem, são mostrados também dados em relação à escolarização. Os adolescentes em conflito com a lei, em sua maioria, abandonaram os seus estudos aos 14 anos, entre a 5ª e a 6ª série. Há uma série de problemas envolvidos na formação de uma criança como essa. De sua família, não recebem educação básica sobre valores nem ética. Não recebem o amor necessário da vida de qualquer criança. Do Estado, não recebem a saúde e nem a segurança. E o país não lhes oferece emprego, oportunidades e muito menos dignidade de viver com seus devidos direitos humanos. E, ao fim, resta aos policiais tentar administrar a situação. Não sabendo o que fazer, utilizam a violência na tentativa de corrigir todos esses erros cultivados. O fracasso das medidas tomadas só comprova que este não é o caminho para resolver o problema do menor infrator. Apesar de difícil, o governo deve começar pelas bases, pela educação, pelas desigualdades sociais e pelas deficiências do Brasil, que afetam, agravam e criam o problema do menor abandonado. O ideal seria o desenvolvimento de políticas públicas para a inserção da criança e do adolescente em projetos sociais, ampliando também a visão de família, já que várias delas estão passando o dever de educá-los e orientá-los a não serem seduzidos pelas drogas e roubos para as instituições.